Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduza nesse momento em que nós queremos refletir sobre a sua palavra hoje e sempre. Amém. Irmãos, o texto desta noite, o 1 João capítulo 2, versículo 27 a 29, nós estamos dando sequência às reflexões desse texto. 1 João capítulo 2, 27 a 29, que diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Estamos diante de poucas palavras, 3 versículos, mas de uma profundidade muito. Traz um profundo conhecimento da palavra de Deus. Certamente palavras que devem mexer no nosso coração e nos levar a uma reflexão bem pessoal, individual com o nosso Deus. Vamos começar então falando da unção, como diz o texto, que dele recebestes. E esse assunto foi tocado um pouquinho nos versículos 18 a 26, nosso texto anterior, quando ele já falava a unção que vem do santo. Então agora ele fala, unção que dele recebestes, e lá antes ele disse a unção que vem do santo. Mas nós precisamos, na verdade, entender o que é essa unção, para que o texto faça sentido então para nós, e nós possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. No Antigo Testamento, pessoas e objetos eram ungidos, eram escolhidos para uma missão especial ou para uma função especial. O que eles faziam então? Por exemplo, lá quando Davi foi escolhido para assumir o lugar de Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi ungido, derramado óleo sobre a cabeça de Davi, diante dos seus pais, diante dos seus irmãos. Samuel despejou o óleo, um óleo especial para essa finalidade, para mostrar que ele foi escolhido. Esse era o símbolo, era um ritual que se fazia para dizer: esse é o escolhido de Deus. Ou por exemplo, aqui nós temos lá 1 Samuel que relata isso. Ele disse: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha como é profundo essa expressão, que daquele instante em diante o Espírito do Senhor se apossou dele, para mostrar que de fato ele era o escolhido. Até vestes sacerdotais e sacerdotes eram ungidos com óleo. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Neste caso, as pessoas eram separadas
E é a ideia exatamente de tirar do mundo. Eles eram escolhidos, ungidos para o serviço a Deus, e eles deveriam então ser fiéis, ser consagrados ao Senhor. Objetos eram escolhidos e eram ungidos. Nós vemos isso em Êxodo: e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Aqueles objetos não podiam ser usados para outra finalidade, tinham que ser usados exclusivamente para o trabalho do reino de Deus. Vejam que nós temos assim, naquele tempo tinha também o altar dentro do Santo dos Santos, o altar dentro do tabernáculo da casa de Deus, separada para essa finalidade. E imaginemos que esse teria sido o altar escolhido, então eles pegavam e despejavam o óleo sobre o altar, sobre todos os objetos que estivessem sobre o altar, para dizer: isso aqui não se mexe, isso é santo, isso é consagrado para o serviço do Senhor. Claro, não vou despejar aqui agora, mas só para vocês terem a ideia de como se procedia. Podemos consagrar nossos bens. Será que a gente já parou para pensar nisso? De consagrar os nossos bens, aquilo que nós temos lá na nossa casa, para o serviço ao Senhor. Vamos pensar, ano passado nós fizemos uma reinauguração desse templo. E naquele dia fizemos todo um culto, dedicamos tudo que estava aqui dentro do templo. É claro que nós não despejamos óleo para ungir isso, mas nós ungimos, nós consagramos ao Senhor com imposição de mãos, ou senão com oração, porque nós dedicamos sim algo ao Senhor através da oração, e podemos fazê-lo. Podemos consagrar agora os nossos bens para Deus. Qualquer coisa que compramos e consagramos a Deus. Qualquer coisa que você tenha lá na sua casa, você pode consagrar a Deus. Ungir, escolher para essa finalidade. E aí nós poderíamos dar exemplos, mas penso que vocês já têm, por exemplo, como é que nós vamos consagrar um aparelho de som, uma televisão. Uma televisão consagrada ao Senhor não se usa para pornografia, porque ela é consagrada. Usamos o nosso carro, consagramos ao Senhor, então nós vamos usar para o benefício daquelas pessoas que estão ao nosso lado, e Deus nos abençoa para que a nossa família tenha um socorro, mas também podemos consagrá-lo ao Senhor, usando aquele veículo para boas coisas, não para profanar o nome de Deus, não para destruir a vida dos outros lá fora. Então, usar com responsabilidade. Em pessoas, ainda hoje há unção. Hoje há uma imposição de mãos. No batismo, nós impomos a nossa mão também depois de batizar. Nós impomos a nossa mão no dia da confirmação. Tenho certeza que todos que foram confirmados aqui diante do altar de Deus receberam a imposição de mãos do pastor. Isso tem o seu significado profundo, que é: esta pessoa
foi ungida, foi escolhida, está agora separada para o trabalho a Deus. Ele está prometendo ser consagrado ao Senhor todos os dias. Pastores, quando são instalados em uma congregação, recebem a imposição de mãos dos outros pastores que estão presentes. O nosso texto, ele fala: a unção que dele recebestes permanece em vós. A verdadeira unção, ou podemos dizer o chamado à fé, é um chamado que só pode acontecer por uma escolha do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Todo cristão é ungido, é escolhido, é separado pelo próprio Espírito Santo. Esse chamado acontece de maneira bem especial para as crianças no dia do batismo, quando eles são chamados à fé. O Espírito coloca neles a fé, e então eles são, a partir daquele dia, chamados para servir ao Senhor. Também os adultos são escolhidos, recebem a unção pela palavra do nosso Deus. O Espírito Santo, somente Ele pode entrar num lugar que nenhum de nós entra. Lá dentro, num lugar tão especial dentro do coração, que nos faz acreditar, que nos faz ver Deus, que nos faz servir ao Senhor, que nos faz sermos separados para uma missão muito grandiosa. Esse Espírito que iluminou a minha vida, iluminou a sua vida, agora também nos conduzirá pela verdade. Sim, Ele vai nos conduzir pela verdade. É Ele quem nos conduz. E é claro que nós não podemos deixar o nosso lado humano querer tampar a verdade. Dizer a verdade, movido pelo Espírito, acaba sim sendo uma escolha. Ou eu digo a verdade, ou eu omito a verdade. Mas omitir a verdade pode me trazer consequências muito sérias, e eu terei que prestar contas ao meu Deus quando eu deixar esse mundo. Por isso chamei a responsabilidade professores, líderes do PEN. O compromisso, o primeiro compromisso que tem é com Deus. Falar a verdade, ensinar a verdade. E os outros, guiados pelo Espírito Santo, vão acolher estas verdades. Por isso ele adverte: permanecei nele. Não vamos negar a fé em Cristo, que recebemos do Espírito. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado. Diante de um mundo em trevas, você foi chamado para algo especial. Dificuldades vão aparecer. Permanecei nele. Sendo perseguido, permanece nele. Porque um dia, quando ele voltar, diz o nosso texto, quando ele se manifestar, essa manifestação é o dia do julgamento e vai acontecer. Nos dará a coroa da vida para aqueles que permaneceram nele. E é interessante nós observarmos o texto, que ele diz que há sinais que a gente enxerga no outro, se a pessoa é nascida dele.
Olha o que o texto nos aponta. Ele diz: reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Praticar a justiça é um dos grandes sinais em um cristão. Mas vamos também entender o que isso de fato significa agora, praticar a justiça. Bom, como nós fomos chamados à fé, separados pelo próprio Espírito Santo, para uma missão, um trabalho, para servir esse Deus, então praticar a justiça não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é a justiça do STF, mas é a justiça de Cristo. É a justiça da fé. É viver a fé. Isso é praticar a justiça. É viver a fé. É ter a convicção de que em Cristo nós somos justificados. Nós somos declarados santos, perfeitos. Deus olha para você e diz que quando estamos em Cristo, você não tem defeito nenhum, você não tem pecado. Porque Ele está enxergando a justiça de Cristo. Ele não está olhando diretamente para nós. Porque senão a ira dele iria nos consumir, mas ele nos olha através da justiça de Cristo, da santidade de Cristo. Então, nós somos nascidos dele, então nós vamos viver esta fé em Cristo. A única maneira das pessoas verem que somos filhos de Deus é viver a fé que recebemos dele. Nós somos chamados, separados, nós somos ungidos, escolhidos pelo próprio Espírito Santo para servir a Ele. Somente Ele, o Espírito de Deus, pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Ele nos unge, quando o nosso coração percebe que há algo diferente em nós, quando nós sentimos o peito queimar, o coração acelerar, quando nós sentimos que há algo muito maior que nos segura em pé, então nós podemos ter a certeza que fomos ungidos e estamos na presença de Deus. E muito mais do que isso, como está escrito em 1 Coríntios, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Somos chamados, escolhidos, ungidos com um óleo tremendamente que não se encontra nesse mundo, mas que vem direto de Deus. Nosso corpo não é mais nosso. Nosso corpo não pertence a nós e por isso essa luta tão intensa contra o velho homem. Esse velho homem que tenta fazer de todo o jeito aquilo que desagrada ao Senhor. Porque agora nós somos santuário, casa, morada de Deus. Pecadores, percebam o tamanho que é isso. O seu corpo fraco, pecador, agora, morada do Espírito Santo. Que grande bênção é saber que um corpo desses santifica, o Espírito Santo o santifica
Cantamos lá no início, Santo é o nosso Deus. E é a mesma santidade que esse Espírito traz a cada um de nós, para que nós vivamos na prática da justiça, mas da justiça de Deus. Como as pessoas então saberão que nós somos nascidos nele, se não vivermos a nossa fé? Me apontem. Agora eu estou que nem Tiago. Me mostre a sua fé sem obras, não faça nada e me mostre a sua fé. E Tiago diz, eu vou mostrar a minha fé com obras. Isso é viver a fé. Ele estava na prática da justiça. Como mostrar a fé se não praticamos a justiça que recebemos em Cristo? A santidade, a fé que está em nós. Onde está a justiça, o novo ser gerado, ungido, se eu humilho as pessoas que estão do meu lado? Onde está esse novo ser, se eu me acho superior a vocês, como ser humano? Onde é que está a justiça de Cristo nisso? Cristãos não são melhores. Cristãos têm a justiça de Cristo e isso os faz diferentes, mas não melhores. E ter a justiça de Cristo é uma bênção. Onde está a justiça, a fé, se não levamos a sério o nosso casamento? Se eu maltrato a minha esposa em casa, se eu sou cristão na igreja, mas lá em casa eu judio dos meus filhos, aonde está a justiça de Cristo? Me falem. Ou quando homens e mulheres simplesmente trocam de parceiros como se fosse trocar de roupa, ou mais que isso. A impressão que eu tenho parece que nós viramos mais do que objetos. Não quero mais, joga para o canto, pega outro, e vida que segue. Onde está a justiça de Cristo? Onde está a justiça? O novo ser gerado em Cristo. Se eu cometo um estupro, me acho no direito de invadir uma privacidade tão grande da outra pessoa? Aonde está a justiça de Cristo nisso? Onde está a justiça, um novo ser, quando eu não levo a sério a Deus e sua palavra? Que Deus, o quê? Palavra, o quê? A gente vai ler, mas depois que fechou, joga para o canto e está tudo certo. Onde está a justiça de Cristo se o que Deus diz não faz mais diferença? O importante é o que eu penso, como o mundo vai. Vamos acompanhar o mundo. Acompanhem o mundo e vocês vão para o inferno. Onde está a justiça? Quando eu não defendo a verdade. Quando eu me calo diante do mundo, de medo, envergonhado do Salvador que morreu na cruz? Se não for para defender a verdade, vocês não precisam de pastor.
Nós não precisamos de momentos de estudo, de leitura, se não for para prevalecer o que o nosso Deus escreveu aqui. Onde é que está a justiça quando não consagro a Deus a minha vida, minha alma e todo o meu ser? Quando eu acho que não é importante. Então, irmãos, como disse o nosso texto de hoje do Evangelho, amai o teu inimigo. Nosso Senhor e Salvador, Ele amou os inimigos dele. Ele me amou. Se Ele me amou, Ele amou o inimigo dele, que era eu mesmo. E praticar a justiça significa quando te odiarem, quando falarem mal de você, faz o contrário, fala bem. É fácil. Deus sabia que não era fácil e por isso Ele pediu isso. Porque ali, então nós vamos de fato praticar a justiça de Cristo. Nós também não merecíamos a justiça de Cristo. E Ele nos deu. Irmãos, quantas vezes esquecemos que somos ungidos por Deus, escolhidos, separados? Quantas vezes não levamos a sério e pensamos que Deus está brincando com o ser humano? Deus não está brincando. Vamos cair na real. Vamos botar nossos pés no chão. Analisar nossa vida à luz da palavra. À luz da fé, dessa unção que o Espírito nos deu. Quantas vezes esquecemos de viver como filhos de Deus e pensamos que não vai acontecer nada. Não se preocupe. O tempo passa, as coisas mudam e Deus age. Quantas vezes usamos aquela frase, meu corpo, minhas regras, e esquecemos que na verdade o meu corpo é santuário do Espírito, sou escolhido, vocês são escolhidos para usar esse corpo para a honra e glória do Senhor, e não para qualquer outra coisa. Quando nós nos deparamos com a palavra, quando nós temos a coragem de abrir a palavra e ler ela na sua íntegra e aceitá-la na sua íntegra, então nós vamos estar diante de um espelho, que é a função da lei de Deus. Esse espelho ele vai mostrar a minha situação de pecador e ele vai apontar os meus pecados sem dó. Tirem da cabeça que amor significa se calar ou não falar. Isso não é amor. Isso é ódio. Porque você vê o teu irmão ir para o inferno e você não vai dizer nada. A palavra de Deus, e Deus me ama porque Ele aponta o meu pecado. E quando eu vou para dentro dessa palavra, então eu percebo isso. Para mudar isso só existe um caminho, irmãos. Só um caminho. Não tem outro. Não procurem em vocês, porque não tem nada de bom em vocês que vai fazer vocês receberem o perdão de Deus se não tiver Cristo. Esse é o caminho. Busquem Cristo. Clamem a Cristo. Busquem, porque Ele é a nossa justiça. Ele é a minha santificação, Ele é a minha vida e a minha vida eterna. Nele o Pai Celeste nos declara
perdoados. Em Cristo, o Pai nos escolheu para sermos seus filhos. Em Cristo, Ele nos declara inocentes e transforma o nosso coração. Que tenhamos o firme desejo, movidos pela fé que recebemos dessa unção que o Espírito nos deu, a mostrar para as pessoas que nos cercam que nós somos nascidos dele. Vivamos uma vida consagrada para que o nome de Cristo esteja acima de qualquer coisa, a fim de que outros nasçam nele e recebam a justiça de Cristo. Amém.